Como parar os pensamentos negativos? Oi, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Carvalho, sou psicóloga e esse vídeo é sobre pensamentos negativos. Como controlar, como aliviar. Vem comigo. Mas primeiro a gente tem que entender o que são esses pensamentos negativos ou disfuncionais, como a gente fala na terapia cognitivo-comportamental. Esses pensamentos são automáticos, são autônomos, a gente não decide pensar sobre eles, mas eles vêm. E eles vêm com uma emoção que normalmente é uma emoção negativa. Eu não gosto de usar o termo negativa, emoção negativa, porque eu acho que toda emoção é emoção e a gente precisa respeitar e aceitar elas. Mas são as emoções ditas negativas, né? Então nos deixam tristes, nos deixam desanimados, nos deixam com a autoestima baixa. Não sou o suficiente, isso não vai dar certo, as pessoas não gostam de mim, são alguns dos exemplos comuns de pensamentos negativos. E eles às vezes vêm num ciclo vicioso. Eles vêm, aí saem, aí volta, aí saem. E então impede muito que a gente fique bem, que a gente consiga ver as coisas de uma forma positiva. O primeiro de tudo é a gente identificar esses pensamentos negativos. Parece simples, mas não é tão simples assim. Porque como eles vêm de forma automática e eles também têm um tom de verdade, sabe? A gente não costuma questionar eles, a gente só aceita eles. Por isso que a gente se sente mal. Então eles vêm e ficam como se fossem verdades absolutas. Então a gente identificar quando eles estão surgindo, em que momento eles estão surgindo. E para essa identificação acontecer, a gente pode anotar os pensamentos. E para isso aqui eu tenho uma dica maravilhosa. É um aplicativo chamado Cogni. Esse aplicativo é baseado na técnica de registro de pensamento disfuncional, que é da terapia cognitivo-comportamental. E ele ajuda a gente a identificar quais são esses principais pensamentos que vêm à tona, como eles nos afetam, o que é que eles fazem a gente sentir. O Cogni, ele é uma ferramenta maravilhosa, ele é muito intuitivo, você vai baixar ele, você vai ver que dá pra saber exatamente o que você fazer. Você pode ou fazer lá no período que ele determina, então ele sempre vai ficar apitando notificação pra você fazer, preencher ele. Ou você pode usar quando os pensamentos eles estiverem... Quando você perceber que esses pensamentos estão mais repetitivos, estão mais incisivos, estão piores, digamos assim. O ideal é que a gente acostume o nosso organismo a fazer esse registro de pensamentos, a fazer essa identificação desses pensamentos negativos. Então, basicamente, você vai fazer isso como um esforço inicial, vai ser mais dificilzinho assim ali no começo, mas depois vai ficar automático e rapidamente você vai conseguir identificar esses pensamentos negativos. E a coisa mais importante para se fazer quando esses pensamentos negativos são identificados, né? Você percebe eles, a gente precisa refletir e questionar. Vejam bem, questionar é sua principal ferramenta contra esses pensamentos que são disfuncionais. A gente vai abordar esses pensamentos não mais como verdades absolutas, como eles vêm. Eles vêm com aquele tonzinho de verdade e você vai abordar eles com dúvida, né? Faz mesmo sentido isso que eu tô pensando? É bem assim? Mas será que não é de outra forma? Assim você vai questionando esses pensamentos e vai deixando eles mais frágeis, menos sólidos, e eles vão ser menos repetitivos dessa forma. Então vamos supor, as pessoas não gostam de mim. Esse é o pensamento disfuncional que você identifica. Uma questão que você pode fazer é: eu tenho provas que as pessoas não gostam de mim? Existem alguns comportamentos ou falas dessas pessoas dizendo que não gostam de mim? Da onde é que eu tiro essa ideia? Como eu posso provar essa ideia? E normalmente esses pensamentos negativos não têm como serem provados, porque eles não necessariamente são verdade, são pensamentos. Eu vou sempre repetir isso aqui, gente. Pensamentos não são verdades. Mesmo que venha com tom de verdade, eles não são verdades. Questionar é, sem dúvida, a maior ferramenta que você vai ter em relação a esses pensamentos negativos. Existe também uma técnica chamada stop, ou pare, que é basicamente uma técnica de interromper os pensamentos negativos, que normalmente vêm repetitivos, que são bem chatinhos. Então você basicamente vai se dar um comando, que pode ser mental ou em voz alta, de pare. Quando aquele pensamento estiver vindo, sabe?
quase te sufocando, todo mundo já passou por isso. E dessa forma, você vai ter um alívio temporário daqueles pensamentos repetitivos. Aí que é importante, depois disso, fazer os questionamentos ou anotar esses pensamentos, que também vai aliviar muito essa sensação de sufocamento que os pensamentos negativos, que normalmente vêm em ciclos repetitivos, te dão. Além do que eu falei até aqui, que é o registro de pensamento disfuncional, a técnica do stop e a escrita desses pensamentos negativos, a gente também pode utilizar a respiração profunda ou algum tipo de meditação para acalmar esses pensamentos. A meditação, baseada em mindfulness, ela se concentra na gente pensar e estar no aqui e no agora. Então é um momento que você vai tirar para você ali, para você se concentrar no que você está sentindo, no que você naquele momento presente. Existem várias técnicas como essa na internet, você consegue uma meditação guiada no YouTube, outras plataformas digitais, e tem muitas possibilidades. E o que eu sempre falo que o ideal é você ir testando a que funciona mais para você. Para mim, sempre funcionou as com consciência corporal. Então, aquela meditação que faz você prestar atenção na temperatura do seu corpo, na sensação da sua mão no chão ou da sua mão na sua perna. Se você colocar assim no Google, meditação consciência corporal, você vai ver esse tipo de meditação que eu tô falando e, sinceramente, funciona bastante. No início, você não vai conseguir fazer 10, 15, 20 minutos. Então, seja muito compreensível e gentil com você. Comece ali uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, 4 e vai aumentando gradativamente quando você for se acostumando. Existe também o exercício da gratidão, ou o caderno da gratidão, que é basicamente você escrever pelo que você é grato. Então, você pode sentar ali alguns minutinhos do seu dia e escrever 5, 6 coisas em que você seja grato. Eu sou grato pela minha família, eu sou grato pelo meu emprego, sou grato pela pessoa que eu sou. É maravilhoso. É um jeito da gente afirmar, fazer algumas afirmações sobre quem nós somos e o que a gente tem de bom. É como se fosse um lembrete para o nosso cérebro que existem coisas boas e pensamentos bons, além dos pensamentos que estão ali te consumindo, negativos e disfuncionais. Lembrando sempre de substituir esses pensamentos, que também é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental. Você tem um pensamento negativo, você questiona esse pensamento e depois você substitui por um pensamento que faça mais sentido. Exemplo, se o seu pensamento negativo é isso não vai dar certo, a gente questiona, eu tenho provas de que isso não vai dar certo? Quais são os argumentos que eu tenho que fundamentam essa certeza de que não vai dar certo? Aí depois de questionar, você substitui esse pensamento como eu não sei se vai dar certo ou se não vai, mas eu vou tentar. Dessa forma, você vai dando oportunidade que o seu pensamento vá para outro lugar, né? Você entende que existem outras possibilidades de pensar que não é só aquela negativa e disfuncional que vem automaticamente. Essas técnicas que ensinei para vocês aqui hoje são maravilhosas e funcionam muito. Inclusive, são técnicas que você aprende a fazer na terapia. Mas existem pessoas que conseguem fazer sozinho e existem outras pessoas que não, que precisam de um acompanhamento profissional. Então, se você percebe que você tem dificuldade de aplicar essas técnicas, ou que essas técnicas elas até te ajudam a certo ponto, mas depois elas não te ajudam mais, é importante você buscar ajuda profissional, porque o desconforto, gente, desses pensamentos negativos não é normal, não é legal da gente ficar sentindo. O ideal é que a gente trate, que a gente aprenda a lidar com esses pensamentos negativos. Então, não precisa ficar sozinho nessa jornada. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha feito sentido pra você. Eu gostei muito desse assunto. Se vocês tiverem mais curiosidades, perguntas, questões sobre esse tema ou outros, fala aqui embaixo pra eu saber que tipo de conteúdo eu posso trazer aqui pra vocês. E é isso. Obrigada por assistir até aqui, deixa seu like, seu comentário e até a próxima.